Bom, professor Carbonari, quero agradecer imensamente, acho que em nome do ECOI, o aceite desse convite para esse bate-papo sobre educação num momento tão significativo da educação no nosso país, né? O professor Carbonari tem uma vasta experiência, eu até brinquei um pouquinho enquanto a gente conversava, que fica difícil resumir um currículo com né, com tanta história na educação de empreendedorismo e de inovação, né? E aí, para iniciar o nosso debate, professor, eu gostaria né, de começar ouvindo um pouquinho, né, e falar um pouquinho. O senhor tem um histórico enorme de empreendedorismo e de inovação no setor educacional desde muito jovem, né? Então, o senhor poderia contar para quem está nos assistindo pontos marcantes dessa história? Na realidade, eu vou contar bem rapidinho desde o começo. Eu fui nascer em São Paulo, porque meu pai e minha mãe moravam em Itatiba, mas meus avós em São Paulo. Então, quando eu fui nascer, minha mãe levou rápido lá, eu nasci, fiquei 3 meses e voltei para Itatiba, aqui ao lado de Campinas. Tá? Fiz o antigo grupo escolar em Itatiba, o ginásio em Itatiba, mas naquela época não tinha o ensino médio na minha cidade, que chamava-se científico. Aí fui estudar Jundiaí, não tinha vaga. Campinas não tinha vaga. Acabei achando uma vaga para o científico em Amparo, município de Amparo, aqui ao lado de Serra Negra, Águas de Lindóia e tal. Aí fiz o científico ali, terceiro ano prestei um concurso vestibular. O meu sonho era fazer física, porque estava naquela época da física nuclear, né, e tal. Mas eu entrei no Mackenzie em física e matemática na PUC em Campinas. Mas eu já namorava a Maria Elisa, que era de Amparo, mudou para Campinas. Falei, quer saber, eu vou ficar em Campinas mesmo. Quando entrei na faculdade, logo no início, olha que como é a vida, né? Naquela época tinha exame oral, né? Você era obrigado a provar esse teorema na lousa e tal. Eu fui convidado para dar aula num cursinho no primeiro ano da faculdade. Eu fiz concurso para 3 cursinhos, passei nos 3, mas um deles me chamou e falou, olha, eu quero que você comece a dar aula aqui, mas não na turma de março, na turma de agosto. Portanto, o senhor vai ter 6 meses para preparar as aulas e a apostila. Falei, legal, e daí? Daí não, vou pagar você a partir de fevereiro. Falei, opa, eu estava na faculdade, 6 meses escrevendo. Aí estreiei em agosto de 1970, curso preparatório de vestibulares. Então você tinha que dar show aquela aula, né? A impostação de voz, porque 300 alunos na sala, microfone, enfim, toda aquela brincadeira de palco, né? Isso quando o professor da sala 12 não trocava o microfone com a minha, né? Eu dando aula de álgebra e ele dando geografia lá. Então, era uma loucura. Mas o cursinho, foi preparatório vestibular, foi um grande mestre da minha geração, né? Você era obrigado a dar aula, bom conteúdo, saber resolver problemas e ter uma postura de showman, né? Tinha que fazer isso. Então, comecei minha vida aí. Eu me formei em matemática no dia 13 desculpa, acho que foi dia 16 de dezembro de 73. No dia 17 fui contratado para a Faculdade de Engenharia aqui de Itatiba, ao lado, como professor de cálculo. Então, aos 24 anos, ao final desse ano, eu fui guindado a diretor da Faculdade de Engenharia. Quer dizer, era uma loucura. 24 anos, quer dizer, podia não ter dado certo, mas deu. Fiquei 4 anos, os franciscanos assumiram as faculdades franciscanas, e logo em seguida eu fui para diretor da Escola de Engenharia, fui para secretário-geral da instituição, e fui o responsável para transformá-la, faculdades franciscanas, em Universidade São Francisco. Uma universidade multicampus, né? Bragança Paulista, São Paulo e Itatiba, e a partir daí credenciando com a universidade, demorou 4 anos, enfim. Em 1981, ela foi reconhecida como universidade multicamp, né? Então, a partir daí eu virei pró-reitor acadêmico e toquei 23 anos na Universidade de São Francisco, na pró-reitoria, orientando, crescendo, desenvolvendo, abrindo novos campos, sempre muito expansivo, né? E aí, então, o reitor da época, o Frei Constâncio, me disse assim, olha, você vai ficar mais um ano com a gente, eu vou ter que mandar você embora. Eu falei, ô, Frei, um baita pró-reitor desse? Mas está na hora de você montar a sua faculdade, cara. Está na hora de você fazer a sua. Bom, em 90, eu protocolei no MEC, a primeira faculdade nossa, em Leme, no interior do estado, a prefeitura me auxiliou com o prédio, e em 94 começamos as faculdades em Anguera. 240 alunos, em 5 anos, 6 anos, já tinha 12 mil alunos. Aí eu comecei a pensar em escala, falei, gente, precisa de dinheiro. Então eu abri Leme, Valinhos, Pirassununga, Jundiaí, porque eu tinha medo de entrar em Campinas. Campinas tinha 2 grandes universidades particulares, com 12 a 15 mil alunos, né?
Mas quer saber? Vamos entrar em Campinas. Entramos em Campinas com o preço lá embaixo, com escala, que é uma qualidade já testada alguns anos anteriores, né? E em 7, 8 anos, 6 anos de Campinas, nós chegamos a 18 mil alunos, batendo as duas outras concorrentes. Bom, o preço estava resolvido, agora a qualidade. Sim. Então começamos a treinar professores, eu tinha um hotel aqui próximo, eu convocava semestralmente, dava curso de especialização, e foi indo, foi indo. Até que um dia eu descobri a Fundação Dom Cabral, lá em Minas. Sim. Eles treinavam executivos. E eu fiz uma parceria, ó, vocês dão 70% das aulas e eu dou 30%, na minha maneira, na minha cultura. E fizemos vários cursos de especialização, MBA, assim, treinando coordenadores de curso para serem diretores de unidade. Aí eu falei, peraí, você está treinando 30 coordenadores para quê? Você tem 4 unidades? Sim. Tem 30 coordenadores para 4 unidades hoje. Eu devo chegar a 50 unidades nos próximos 5 anos. Então, em 3 anos, fui treinando os coordenadores para serem diretores, no modelo Anhanguera e na competência administrativa financeira da Fundação Dom Cabral. Aí profissionalizou tudo. Aí foi embora, começamos 10 mil alunos, 15 mil, 20 mil, aí comecei a assustar. Falei, peraí, vou criar o programa do livro-texto. O programa do livro-texto é assim, eu tenho uma disciplina em Campinas, é a mesma em Valinhos, é a mesma em Jundiaí, é a mesma em Leme, é a mesma em Pirassununga, e foi embora. Por quê? Eu tinha escala. Sim. A outra disciplina, então eu tinha 4 disciplinas de um núcleo comum, igual para todo mundo. Você imagina eu dar introdução à economia para médico, o dentista. O senhor ficou louco? Não, louco é você. Você tem que aprender. Pô, a cadeira de economia nossa era introdução à economia e desenvolvimento econômico. Então, aí você é obrigado a falar de FMI, é obrigado a falar do exterior. Quer dizer, a minha ideia é que a Anhanguera formasse um aluno para desenvolver o projeto de vida dele, não o meu. Quer dizer, a missão da Anhanguera era desenvolver o projeto de vida do aluno. E essas palavrinhas aí, projeto de vida do aluno, eu comecei em 1994. Pasmem vocês que agora em 2019, 2018, 2020, na Base Nacional Curricular do MEC, acrescenta que é preciso desenvolver o projeto de vida do aluno. Então, eu fico muito feliz, porque mais de 20 anos já tinha lá, está escrito em todos os livros. E o programa do livro-texto, que eu me associei a Pearson no Brasil, era assim, o melhor livro que tinha de matemática era tal, o melhor livro de administração, tal, tal. Eu comprava o volume a 20% do preço de capa. Custava R$100, eu pagava 20. Só que eu comprava 2 mil, 3 mil, 5 mil. Deu uma escala fabulosa aí. Sim. Eles me deram a capa e o prefácio era minha. Eu queria a capa da Anhanguera e o prefácio, eu apresentando aos alunos o programa do livro-texto. Então, assim, o livro custava 110, 108, eles faziam por 20, 22. Para a Anhanguera eu repassava sem lucro algum, simplesmente repassava, porque é isento o livro. Então, eu comecei a ter uma base de 15, 20 mil alunos que falavam a mesma linguagem. O aluno que vinha de São Paulo e morava em Pirassununga e tinha que fazer prova e ia perder hora, fazia prova em Jundiaí. O programa era o mesmo. O organograma, para ele, a mobilidade, a timetable era a mesma. Então, ele fazia a prova em Jundiaí, mesmo passou, aí o professor mandava para lá. Então, eu comecei a criar um conceito de escala em ensino superior. É lógico, no começo fui criticado, o vendedor de diploma, o cara é mercenário, ainda mais fui para a Bolsa de Valores, né? Porque faltava grana para expansão. Inovou, né? Inovou a Bolsa de Valores no setor educacional, né? Foi a primeira. Então, o que acontece? Ou eu vou para a Bolsa e arrumo dinheiro, ou tem que emprestar de banco, não dá, né? O desenvolvimento. Graças a Deus, foi um IPO na Bolsa de Valores em março de 2007. Foi um sucesso. Nós arrecadamos milhões e milhões e milhões de dólares e praticamente 90% das ações foram vendidas no exterior. Né? E para fazer esse IPO na Bolsa, eu tive que fazer viagens no mundo todo. Eu fiquei 8 semanas fora do Brasil, juntamente com o fundo, e o Banco Pátria, que era meu sócio na época, e Europa, né? Londres, Escócia, Portugal, Espanha. Enfim, eu peguei a Europa aqui e o pessoal do banco pegou o leste, Dubai, Abu Dhabi, etc. Depois fui para os Estados Unidos, fiquei 4 semanas, viajando em todas as capitais. Só que eu tenho que apresentar o quê? Você não quer comprar ações? Ações do quê? De um grupo educacional de nível superior. Mas tem bastante aqui. Como é que chama o seu grupo? A Anhanguera. Tá. E para o americano falar Anhanguera? A Anhanguera. Vai, Fernando. Os números nossos são todos crescentes. Eu provei a eles, em 8 anos, 45% em média de crescimento ao ano.
número de alunos, faturamento, superávit. Aí os caras, ó, quer saber, vamos arriscar. Pois bem, de março de 2007 a dezembro, as ações cresceram 111%. Então tinha fundo americano, ó, vem fazer uma palestra para meus executivos aqui, e tal, tal, tal. Então aí foi embora, a coisa cresceu. Chegamos a 500. Pois não? Tem um ponto muito marcante, professor, nessa história, que é essa questão, claro, da escala, né? E, ao mesmo tempo, esse, assim, né, eu acho que assim, o acreditar, o senhor foi um grande incentivador da formação dos professores para atuar. Sim, claro. Não, nós fazemos sempre dúvida, porque treinar alguém para um conceito de educação de nível superior, mas que trabalhe na base da pirâmide, quer dizer, 98% dos nossos alunos, o pai e mãe nunca teve diploma. Nem eu, nem os meus. Então, eu tenho que fazer essa revolução. A inovação foi aí. Quando a coisa cresceu, eu recebi do International Finance Corporation, é o IFC, do Banco Mundial, o primeiro prêmio de inclusão social no mundo. Quer dizer, era a universidade que mais fez inclusão social. Quer dizer, cobrando 200, 300, 400 reais, o que outras pagavam 500, 800 mil. Né? Então, eu fui o International Includer, né, do ano, foi uma coisa bacana. Aí depois, todos os anos, mas foi o primeiro. E muitas palestras. Né? Eu fui 2 vezes a Stanford, 2 vezes a Harvard, 2 vezes a UFMI, junto com a IFC, Europa. Então, fui propagando o modelo, né, que era um modelo de baixo custo, um modelo para aluno noturno, praticamente. Eu chamava de young workers, quer dizer, o jovem trabalhador. Ele trabalha durante o dia e vai estudar durante a noite. Só que esse aluno, ele não consegue ir para a casa dele e voltar para estudar. Então, eu fazia toda uma pesquisa demográfica na cidade. Olha, a maioria do aluno está do lado de lá, estão a 15 quilômetros, vamos montar um campus lá. Ah, esse bairro é muito grande, Jundiaí, por exemplo. Jundiaí tinha 400 mil habitantes, né, tinha uma faculdade. Não, era um aluno que chegava até a instituição. Não, eu levava. Chegando. A minha faculdade era a faculdade de bairro, né, essa é a ideia. São Paulo também foi de bairro, aí foi crescendo, aí foi embora. Mas, de qualquer maneira, eu quis dar essa introdução para dizer o seguinte: a primeira inovação foi criar um currículo simples e de escala, mantendo a qualidade que o MEC exigia. A segunda inovação foi, de fato, a escalabilidade. Por quê? Como americano, o que o senhor entende por escala? Eu falei, é fazer mais do mesmo. O currículo aqui está aprovado. É conceito 3, 4, 5 do MEC. Vou espalhar isso aí, multiplica. Então, se alugava um prédio, é só plugar o currículo, nós está pronto. Na região de Campinas, na macro-região, nós adquirimos um ônibus e nós pegávamos professores na casa e levava para Leme, ou um dia para Limeira, um dia para Americana, enfim, nós tínhamos transporte com uma rodomoça, servindo salgadinho, suco de laranja, etc. Então, o professor era muito bem tratado, muito, muito bem tratado. Todas as cantinas que nós tínhamos na instituição, eu não recebia nada, mas tinha um ticket de gratuidade para o professor, todos eles. Então, foi uma maravilha, e a coisa foi crescendo, e chegamos no IPO, evidentemente, muito dinheiro, né? Aí começamos a fazer expansão orgânica, criando mais faculdades via MEC, e adquirindo as outras, fazendo o acquisition, né? Então, nós compramos aí 70, 80 faculdades, centro universitário, universidade. E por quê? Nós, na década de 90, a experiência do EAD era muito pobre. Então, nós fomos a Campo Grande tentar comprar a Uniderp, que era uma grande universidade, conceito 5, só que tinha uma plataforma de satélite que era maravilhosa. A aula era ao vivo, para 10, 20 pessoas, só que tinha 150 polos no Brasil assistindo a aula. Depois que a aula está gravada, aí no segundo dia o aluno repete, faz o que ele quiser, sempre com o computador na mão, todas as perguntas no computador, no dia seguinte estava a resposta. E não tinha Zoom naquela época, não tinha Microsoft. Tecnologia que a gente era no telefone, era no Skype, o antigo Skype. Então foi um progresso muito grande. Saímos nessa fase nova, né? Do ano 2000 a 2007, quando foi o IPO, já estavam com 30, 40 mil alunos. De 2007 a 2014, o Grupo Anhanguera chegou a 540 mil alunos. Mais de meio milhão. Porque aí acrescentamos 100 mil alunos de pós-graduação, 70 mil alunos da LFG, aquela preparatória à OAB, compramos também com 80 mil alunos. Bom, enfim, 547 aproximadamente. E aí, no ano de 2014, 15, começamos a pensar em fusão com outra coisa maior.
primeiro contato nosso foi com a Estácio, no Rio de Janeiro, as tratativas muito bem, mas logo em seguida fomos atropelados pelo Grupo Croton, né? Porque o Grupo Croton tinha já no Brasil de franquias 500 colégios do Grupo Pitágoras. E eu imaginei, para EAD, essa base de polo de EAD, ninguém tem no mundo. Em 15 dias fundimos as duas. Em 2017, quando fizemos a fusão, eu fiquei 1 ano para fazer a sinergia. Isso é bom, fica, aquilo é ruim, tira. Um copiou do outro, o que é bom. Passamos de 1 milhão de alunos em 2017. Então, foi a maior do mundo até hoje, com mais de 1 milhão de alunos. A próxima, a segunda classificada, está com 600, mais ou menos. A nossa foi a maior do mundo até hoje. Só que no meu contrato é assim, eu, até 2017, eu falei, tá bom, eu fico, faço, só que eu vou embora. Eu tinha um contrato de não competição de 10 anos, falei, também não vou deixar. Então, o grupo resolveu me pagar à vista o contrato de 10 anos, com salário, bônus, etc. E eu falei, vou parar 2 anos, vou descansar. Em descansando, eu ia muito aos Estados Unidos, porque minha filha, a Juliana, morava lá. Eu falei, Juliana, vamos fazer assim, vamos comprar uma escola, uma charter school, escola primária, criança. Eu nunca mexi com criança, né? Só mexia com o pessoal do tiro de guerra para cima, do exército para cima. Vamos lá, procura. No fim, um amigo falou, viu, por que você não monta uma universidade? Eu falei, tá louco? Outra, universidade. Você monta um college, depois vai para a universidade. É interessante. Agora, o que precisa para ser universidade? Além dos cursos. Você precisa ter pelo menos um mestrado. Eu falei, vamos montar 3, então. E aí criamos os Associate Degrees, os Bachelors e os 3 mestrados. Interessante que o Conselho da Flórida, eu estou resumindo aqui, depois vocês fazem pergunta. O Conselho da Flórida tem 15 membros conselheiros, designados pelo Estado, e eu só fui perceber lá, porque lá é chamado oral, né? Tem 100 faculdades aqui, ele chama você no púlpito e, vamos lá, as perguntas. Mas eu fui descobrir, depois de apanhar, que os 15 eram ou reitores, ou pró-reitores, ou representantes de 15 universidades particulares da Flórida. Bom, a primeira pergunta de uma moça falou, senhor professor, eu falei, não. Eu falei, meu nome é Antônio Carbonai. Eu falei, não precisa falar, não conhecemos o senhor. Legal. O senhor não é um homem de 500 mil de alunos no Brasil? Eu falei, sim. Ah, pois não. Então vamos às perguntas. O senhor vai traficar alunos? Eu falei, o quê? O senhor vai fazer overnight com o dinheiro, pegar aqui, leva o Brasil e volta? O senhor vai querer tirar o visto para aluno clandestino? Enfim, as perguntas eram aquelas que, se eu tivesse aqui no Brasil, eu tinha partido para porrada. Né? Aí outro assessor falou, conclusão. Estava esperando a dica acadêmica e o que eles estavam perguntando. Eu quero um projeto acadêmico, eu quero falar disso. Ó, 6 meses de diligência para o senhor consertar o quê? Troca o nome desse mestrado, põe na livre. Bom, tá bom, 6 meses. Passou 6 meses, fui eu de novo. Fui um pouco mais armado, com alguns assessores melhores. Aí vem a bendita perguntinha de novo. O senhor está fazendo isso para facilitar ingresso de brasileiro aqui? Minha senhora, eu sou educador profissional. Como a senhora bem disse, eu tive já 500 mil de alunos. Eu levei a classe D brasileira para C e D. O meu grupo todo, inclusive depois da fusão, formou mais de 1 milhão de alunos, coisa que as federais nunca fizeram no Brasil. Tá claro? Então, é lógico. Não, está ótimo, gostamos do senhor. Vamos fazer mais uma diligência, então? O senhor corrigir esse currículo aqui e ali. Tá bom, vamos. Aí, no 3º semestre, mês de novembro, eu fui, levei o embaixador brasileiro, o maior advogado em direito educacional dos Estados Unidos, 2 consultores fabulosos. Quando me chamaram, o presidente falou, senhor professor Antônio, eu já conheço o senhor, é um amigo, né? Conversa, pá, fez isso, fez aquilo, tá bom, muito bem. Tem caixa. Lá caixa é fundamental. Sim. 15 membros. Falei, bom, alguém tem uma moção em contrário? Porque lá a moção tem que ser escrita, né? Olhou para cá, olhou para ninguém. Bom, dos 15, acho que deu 14-1 ou 13-2, uma coisa. Está aprovado na universidade. Isso foi em novembro de 2017. Não, 17. Novembro. Então eu falei, vou começar a aula em março, não é isso? A carta, licença, saiu em fim de março do outro ano. Perdi mais um semestre. Isso. Portanto, eu perdi 4 semestres colocando dinheiro, convidando professores, treinando. Aí, março para abril, não dá para começar. Então, comecei em agosto de 2017. Começamos lá com 50 alunos, 40 e pouco, com os 3 mestrados. Nenhum Associate Degree e nenhum Bachelor.
Por quê? Se você vai dar aula em português, nós temos 3 línguas, né? Inglês, espanhol e português. Se você vai dar aula para o hispânico, em espanhol, tudo bem. Poder aquisitivo baixíssimo. Nos Estados Unidos tem o Community College, que é de graça, né? Então, você dá para o brasileiro, aqui custa 180, 170 reais um curso de graduação. Lá, $450. Quer dizer, não tem jeito. Falei, para com isso aí, vamos fazer o marketing só em cima dos mestrados. Começamos com 150 alunos, estamos com 850 hoje. Em 6 semestres, nós crescemos 4.000%. Sim. Isso está começando a assustar. Então, cada ano a gente vai lá para renovar a licença, viu? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu estou na 3ª revista de publicação científica, como já lhe disse antes, sim, registrada na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, portanto, ela é oficial, indexada. Eu faço esses gráficos de evolução, você tem que mandar para a assessoria. Eles não leem o conselho. Não, tá bom, eu conheço. Não, quero que mostre. Sim, claro. Jamais uma universidade teve esse crescimento assim, em 4 semestres. Esse mês, agora passado, nós aprovamos o bacharel em administração, puro, o Business Administration, porque nós tínhamos International Business, exterior. Sim. Mas o Master em Business Administration não tinha. Aprovou agora, em maio. Aí entrou a pandemia. E aí, como é que eu faço? Vai. Aprovou, está na arte, 100%, hein? Aí entrou a pandemia. Eu falei, doutor, como é a licença minha? Cadê a licença? Não publica? O senhor tem que aguardar? Tá bom. Saiu a semana passada. Julho. Então, a gente pode considerar que nós temos um mestrado novo. Então, eu marquei a aula para 31 de agosto. Só que eu marquei na galega, né? Falei, eu vou marcar e vou ver o que dá. Aí comecei a assessorar, no fim saiu, publicou, mandou. Eu falei, só me dá uma carta aí, ou me dá cópia da ata. Sim. Eu tenho que ter isso aí. Mas aqui não exige. Mas no meu país exige. Eu estou no México, exige. Equador. Tanto que eu tenho sócio hoje do México e Equador. Tem 2 universidades no México e 3 no Equador com sócios já. Devemos inaugurar a partir de agosto todos os cursos em castelhano, que já estão prontos, né? Nós já temos 3 línguas, você clica lá, o cara fazer em português. 90% dos nossos alunos fazem português. Em grande maioria, 80% ou mais, são daqui do Brasil. E a maioria da Costa Leste, a minoria da Costa Leste americana. Nos Estados Unidos, o diploma de uma universidade, ela vale no estado que ela foi autorizada. Mas o meu é da Flórida. Mas a Geórgia também aceita. Não sei o que é conclusão. Dos 50 estados americanos, hoje nós validamos em 30, 35. Ainda tem estado que não aceita a Flórida. Sim. Alasca não aceita a Flórida. É um desafio. Agora frio lá. Nova York só aceita depois do accreditation. Sim. A Califórnia, se você não é associado à Associação Californiana de Universidade, também não vale. Então, eu fui trabalhando esses semestres todos. Hoje estão muito bem. Fiz convênio com 4 universidades do Brasil, porque para o título americano valer aqui, ele tem que ser reconhecido por uma universidade que tem o mesmo curso, igual, equivalente ou semelhante. Visitei as 4 universidades, eles me visitaram, mostrei o currículo, e já reconhecemos, acho que de 20 a 30 diplomas estrangeiros aqui. Eu sei que há mais de milhares na espera, e as universidades, as federais não reconhecem, não querem concorrência. Mas eu peguei 4 grandes universidades, com conceito 4, 5 na CAPES, e estamos reconhecendo, é uma maravilha, está indo muito bem. Vou fazer uma contribuição, professor. Eu estou na educação, né, também há mais de 20 anos, e trabalhei sempre no ensino superior, com educação à distância, e já tinha um mestrado. E quando fiquei sabendo da proposta da MUST, com o mestrado na área de educação, né? 100% online. 100% online, aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque a gente atuar no ensino online, a gente também tem que se colocar no lugar do outro, entender como é, né, estar no lugar. E eu sempre, durante todo o tempo de carreira, sempre fiz curso online justamente para isso, para sentir assim, quais são as ansiedades do aluno que está lá do outro lado da tela, né? E foi uma surpresa, assim, muito agradável, muito positiva, a qualidade do material da MUST, sabe, para esse curso, que é o curso, né, que eu me dispus a fazer. Então, mesmo tendo um mestrado numa universidade pública, sabe quando você vê, claro, ainda tem a adesão da temática, que é uma temática que me desperta muito interesse, mas a qualidade, para gente que vem da área, né, que vem da academia, eu falo, a academia é muito vaidosa, né? Então, a academia é muito... muito corporativa, né?
A gente acaba sendo muito crítico sem querer. E eu tive uma experiência assim, olha, para cada disciplina que ia entrando, o conteúdo ia chegando e a gente, sabe assim, fui me surpreendendo, tanto que levei, assim, né, amigas, indiquei para pessoas por conta disso. Eu acho que, assim, a morte com esse processo de mestrado, né, direcionado para né, um público brasileiro, eu acho que, assim, novamente, enquanto eu estava falando, eu estava pensando o seguinte, professor, chegar nessa idade, depois de tantos anos, né, de dedicação à educação, e, sabe, assim, se embrenhar na mata novamente, né, assim, fazer travar novamente num projeto, assim, tão desafiador, né, abrir uma faculdade, né, uma universidade, nos países mais, vamos dizer assim, né, uma economia mais forte do mundo, pode considerar, e trazer isso para o Brasil, quer dizer, a gente sabe que o Brasil ainda tem assim, muita lacuna para a educação, muita lacuna para o aprendizado, muita lacuna para a tecnologia, né? Tem muito currículo inovador, mas tem uma escola que às vezes não tem tecnologia para aplicar. Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, eu vou fazer um comentário para o professor Carbonari, que é o seguinte, eu falei assim, no seu exame de sangue, quando vai fazer, se fosse fazer no exame de sangue ou no exame de DNA, aparece educação, né? Porque é uma vida de dedicação, né? Educação. Eu sempre fui inovando à medida que o passo anterior estava consolidado. Sim. Então, nossas pesquisas, nós fazemos pesquisa interna com os alunos 2 vezes ao ano, né? Maio e outubro. E a de disciplina, cada vez que você termina, você tem que opinar nas questões. Então, o índice de satisfação é acima de 85% de tudo. Mas, mesmo assim, nós começamos agora a renovar as disciplinas de 2 anos atrás. Fizemos um contrato com uma empresa de pessoas que saíram de grandes televisões aqui do Brasil. Fiz um estúdio aqui. Estamos começando a regravar as aulas agora, com mais presença do professor, equilibrando com os textos, né? Está ficando um show o negócio. Então, assim que eu terminar a administração de empresa, né, o business administration, eu já estou começando a refazer as primeiras disciplinas dos outros. Então, vai ser uma evolução muito grande, né? Ainda mais com os grupos de WhatsApp, de Zoom, é uma tutoria constante, enfim, é a maneira de chegar nisso. E eu falo muitas vezes aos colegas, eu não sonho, sabe? Eu probabilizo. Então, qual é o seu sonho? Eu gosto de sonhar com um cavalo, com um faroeste, com um jardim. Mas o que o senhor vê aí para o futuro? A probabilidade. Então, a probabilidade e o planejamento é que, depois de acontecidos, viram sonhos realizados. Depois. Então, nós estamos projetando agora para esse ano o doutorado em educação, nos moldes de tecnologias emergentes. Nós já estamos em contato com o professor aí ele foi de Stanford, depois foi para Harvard e agora está em Cambridge. É um professor brasileiro, doutorado na área de tecnologias emergentes. O irmão é meu vizinho aqui de Campinas, conheço ele pessoalmente, e então nós estamos negociando para ele faça o doutorado para a gente e ele seja o coordenador, inclusive. Então, é uma maneira de você dar um passo a mais, probabilisticamente. Então, para 2021, segundo semestre, talvez, no mais tardar, 2022, nós teremos o doutorado em educação, na mesma plenitude das nossas. E, professor, falando sobre isso, falando sobre inovação, temas como currículo por competências, essa personalização, isso que o senhor falou, o senhor deu um detalhe de uma coisa, né, de colocar o professor mais em contato, que a gente vê, a aula online, ela necessita dessa humanização, né, assim, é um ponto sensível, né, humanizar um ambiente tecnológico, aprendizagem adaptativa, a jornada do aluno, né, o long life learning, esses pontos são pontos que vão ressignificar a educação? Olha, no ano passado, depois de 10 anos, o Conselho Nacional de Educação aprovou a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Eu sou coautor do trabalho, né, sou co-relator, mas só se discutiu 2 anos, competência. Gente, eu vou achar uns conceitos melhores de competência. E comecei a fuçar. Aqui, os livros do Perrenot, da França, eu sabia de tudo de cor. O livro tal, o OCDE, tudo isso eu participava, eu gostava. Aí eu achei na minha estante uma dissertação de mestrado de 2004, que dizia assim,
política pública, competências essenciais, desenvolvimento da educação via competência. E lá naquela dissertação de mestrado, estava escrito assim: o que é saber? Saber é adquirir conteúdos. Então, a palavra saber é conteúdo. E o que é competência? É saber fazer. É ação. Então, eu ensino que é uma coisa, o aluno aprende. Aí eu ensino como é que se aplica essa coisa. Se ele fizer bem isso aqui, ele é competente. Então, saber é conteúdo. Saber fazer é competência. E saber fazer bem é habilidade. Isso vem lá do latim, né? Habilidade, destreza. Saber, saber fazer bem. São capacidades todas que alguns psicólogos trocam o nome, né? Onde é competência, habilidade, mas isso não tem problema, o mundo inteiro é assim. Aí falei, voltei para a BNCC e briguei, discuti, porque mesmo o conselho, veja, 10 anos de discussão, passaram ali grandes professores, doutores, doutos, mas o conceito de competência não estava muito claro. Porque a OCDE, que foi a base, dizia em aplicabilidade, ação de aplicar. E nessa dissertação do mestrado, eu não falava da ação, falava do resultado. Entre eficiência e eficácia. Aí todo mundo concordou, reforma, tal. E quando foi na bibliografia, eu coloquei lá, né? Tese de mestrado, dissertação de mestrado, aprovado de mestrado, autor, Antônio Carbonari Neto. Pela minha. Então, em 2004, eu já estava publicando a Educação por Competência. Então, eu brincava no conselho, que é difícil você trabalhar com conselheiro de diferentes eras, né? Diferentes eras. Então, tem um que é do século XXI, outro do século XX. Tem conselheiro do século XIX, tem jurássicos lá. Então, você tem que comover o pessoal todo. Como eu me dei a cara para bater, falei, me dá um exemplo. Falei, tá bom, vou dar um exemplo para vocês. A maioria de lá é da área de humanas. A maioria. Tem 2 engenheiros, eu sou matemático, tinha 2 físicos, enfim. Falei, eu quero que vocês aprendam, gente, o conceito de fração. Fração. O que é fração? É uma parte de um todo. Né? Você tem um pedaço de chocolate assim e fala, eu quero 1/3. Você tem que dividir o chocolate em várias partes e pegar 3. Não, eu quero 1/5. Eu divido o chocolate em 5 e pego 1. Né? Então, vocês sabem o que é a fração? Todo mundo, eu sei. Tá bom. Vocês têm conteúdo. Tá bom? Tá bom. Agora vamos somar a fração. Eu quero somar essa fração, faz aí. Como assim? Soma a fração para mim. Eu não lembro mais de mínimo, múltiplo comum, mínimo de onda. Não sei o que é isso. Pois bem, eu vou ensinar vocês a somar de cabeça. Aqui é a fração. Você multiplica esse denominador por aquele denominador, esse por aquele, junta os dois e multiplica pelo de baixo. Então você pega 1/2 mais 1/5, dá 5 mais 2, são 7 sobre 10. 7 sobre 10. Nossa, eu aprendi. Então agora vocês são competentes. Sabem o que é fração e sabem aplicar. Sim. Agora, vocês sabem aplicar bem? Sabem somar rápido? É esse processo que eu falei. Você multiplica assim, soma e se multiplica de baixo. Isso é rapidez. Então agora vocês são habilidosos. Aí mudou muita coisa na BNCC. Mas aí tem um problema, né? O pessoal da educação briga muito comigo. Mas eu tenho a capacidade de antever algumas coisas. Quanto mais ensino, conteúdo você dá, melhores professores você tem que ter. Mais capacitados, melhores showman ou showwoman, né? Quanto mais competência, menos professor e mais tutor. Tutor, orientador, fomentador. Né? É lógico, se ele tiver um exímio fomentador, ele vai produzir habilidade. Tá? Agora, quando você fala em saber fazer bem, ou seja, conteúdo, aplicação e destreza. Tem uma quarta variável que chama-se o quê? Atitude. Querer fazer. Não apenas saber fazer bem e querer fazer. Se o professor não quer ensinar, ele não ensina. Se o aluno não quer aprender, ele não aprende. Então, a atitude é uma das variáveis fundamentais. Agora, é lógico que a gente teria que fazer lá antes do vestibular, isso eu defendo muito, viu? Um teste de aptidão. A palavra aptidão é chocante. Eu estudo ela desde a década de 70 em cursinho. Porque se você tem uma tendência, uma aptidão para as ciências exatas, você tem que definir o que você vai fazer. Não, eu não tenho nenhuma aptidão com números, com imagens, com geometria. Então, faz outra coisa. Agora, se você vai na galega, a alta taxa de evasão comprova tudo. Eu não preciso falar mais nada. Então, eu acho que a atitude é uma coisa muito séria, um bom teste de aptidão
E dentro da faculdade você vai desenvolver, né? Os seus saberes, suas competências, suas habilidades, e a atitude tem que ser firme. Ó, eu quero chegar lá, quero ser um profissional, quero aprender. E o ensino online, virtual, eu não chamo mais de EAD, viu? A distância, porque agora não tem mais distância. Ó, eu estou ao vivo com você, não estou? Nós estamos online. É um termo que aí, nunca... Aí vem o grande conceito que eu trabalhei muito no Conselho Nacional de Educação, no seguinte sentido. O que é aula? O que é sala de aula? E quem é o cara que vai juntar essas duas aqui? Então, aula hoje, como sempre foi, né? É um processo de promoção do aprendizado, de transferência de saber, mudança de opiniões, mudança... Isso é aula. Agora, onde é a sala de aula? Não é mais naquele prédio. 4 cadeiras, não tem mais. Pode ser na rua, no Jardim de Academos, né? Na Grécia, pode ser na sua casa, na minha. Eu acho que isso ficou muito evidente. Né? Sala de aula mudou. Aula mudou, sala de aula mudou. Agora, quem é o cara que vai intermediar as duas? Então, vem novos conceitos aí. Presencial, tradicional, é o da sala de aula tradicional. Você vai lá na escola, na instituição, universidade, tem 4 paredes, uma lousa ou algo parecido melhor, tem alguém que usa mimeógrafo ainda, não tem problema nenhum. Isso é aula presencial. Agora, eu tenho um sistema de aula virtual, de estudo online, tenho plataforma e tal, e estou falando com você agora, nós estamos falando conectadamente, ao vivo, concorda? E você pode olhar o relógio, on time. On time. Então, veja, uma aula que tem o mesmo significado de aula, de transmissão, de aprendizado, de fomento, uma aula dada por um meio conectado, online. Agora, como nós estamos conectados, você poderia estar ouvindo uma gravação minha, do mês passado. Então, eu reputo, aula tradicional. A aula presencial, conectada, no nosso ver hoje no Conselho, é presencial. E se for gravação, se você tiver um tutor do lado de lá, quando você baixa, tem um tutor que responde e fala, ela é presencial conectada também, embora gravada. Sim. Tá claro? Porque tem uma interação. O tutor não precisa ser a minha pessoa, a sua, pode ser alguém lá do seu bairro ou daquele núcleo que a gente chama de polo. A aula foi gravada há 6 meses. Mas eu ponho no ar, entro lá na faculdade, onde for lá tem um tutor. Então, esse conceito de presencial conectado, presencial conectado gravado, são presenciais. Aí o Ministério da Educação solicitou um parecer, que o Conselho fez, já homologou, já saiu a portaria toda, né? Só que ele falou, até o fim da pandemia, pode levar todas as atividades, tal, exceto estágios e provas. Provas já está abolida na outra portaria, porque hoje tem inteligência artificial que corrige prova dissertativa, porque teste é fácil. Hoje já tem, então, não precisa o professor corrigir prova. Né? O que precisa é um tutor que fomente o aluno até chegar lá, na competência de fazer a prova. Pois é, então o que acontece? Até o fim do ano, todo mundo está liberado. Ok? Mas eu vou lembrar vocês, os colegas, os gestores, diretor de faculdade, enfim, reitores, ou até mantenedores. A legislação de hoje permite que até 40% você possa fazer em online. Tá ok? 40%? Sim. É normal. Você pega um curso superior, vou imaginar um curso noturno, né? Que o aluno trabalha, porque o que vale para o noturno, para o diurno, vale assim, folgado. Você tem 5 noites com aula. Como eu posso dar 40% de EAD, eu vou tirar a aula de quinta e sexta-feira. Pronto. Segunda, terça e quarta, aula comum. Quinta e sexta na sua casa, no bairro, no salão comunitário, na igreja, onde você preferir. São os 40%. Porém, a legislação também, o Conselho diz que até 20% das atividades presenciais podem ser dadas como atividades complementares e ou estágio. Eu nunca vi estágio fazer na mesma instituição, ele faz fora. Atividade complementar, de preferência, ele faz fora. Então, vamos falar aqui o português, claro. Mais uma noite se foi, né? Então, a minha faculdade presencial dá aula segunda noite e terça noite. Quarta-feira, atividades complementares, quinta e sexta, aulas online. Então, aquela instituição que não se adaptar a ter o seu 40% de AD e mais 20% dessas coisas aí, ela estará fatalmente levada ao déficit astronomicamente, não vai conseguir sobreviver. As faculdades pequenas não sobreviverão. Começou agora. Então, mas eu não tenho EAD. Compre. Adquira.
Tem várias empresas no Brasil. Ah, mas eu tenho uma disciplina aqui que chama-se Português 12. Ele faz. Compra. Tem gente muito boa para fazer lá. Principalmente professores lúcidos, aposentados. Isso aí dá um ganho muito mais do que ele ganhou a vida toda assalariado, que são os produtores de conteúdo. Né? Esses caras são os professores do futuro. E o tutor, eu vou dizer a você, como eu fiz na Anguera, chega uma hora, o aluno quer ver uma moça bonita como você, uma garota mais jovem, um rapaz mais novo que eu, dando aula. O que nós fizemos naquele ano lá? Eu contratava rapazes e moças do teatro amador aqui de Campinas. Eu escrevo o texto, eu faço exercício e eu corrijo prova. Você, que é mais bonita do que eu, você apresenta. Tem o teleprompter, né? Você lá, dá show, e para lá. Os alunos adoraram. Bom, saímos de EAD de 8 mil alunos para 250 mil alunos. Então, o que acontece? A aula virou show. O texto o professor faz. O conhecedor de conteúdo. Agora, apresentar, a fase Silvio Santos e Gugu acabou, não é isso? Pega um bom artista aí, ele faz. Ou um bom professor também, né? Sim. Outro, professor aqui no meu estúdio não dá aula de costa para aluno. Vocês sabem muito bem uma experiência nossa. Vai na lousa, blá, 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 aquele papelzinho aqui, blá, 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 e o aluno copia. É um negócio horrível. Então, isso acabou. Agora, aquelas escolas, aqueles gestores que não se preocuparem com esse novo passo da educação, ficarão para trás, vão se aposentar, ou vão ficar capengando ao longo de um sistema moderno e o jurássico. Isso vai acontecer. Né? Eu vou contar uma piadinha a vocês, se vocês não estão cansados ainda, que é o seguinte. Existe uma feira nos Estados Unidos, chama Condex Fall, normalmente outubro, novembro, e é feita em Las Vegas. Eu queria conhecer essa feira. Em Las Vegas, a gente vai lá no hotel, eu fui lá. Eu com a Maria Elisa, minha esposa, e fui na feira. E chegou eu estava vendo computador, né? Naquela época, já não tinha mais computador 386, 486, era a geração Pentium. Pentium 10, 12, é o que chegava hoje. Chegou uma senhora, assim, um rapaz, falou, meu senhor, eu queria comprar um computador para o meu neto, para dar de presente, que é moderno, né? O senhor tem aí um 386? Ele falou, eu não tenho, mas eu vou te dar o telefone de uma loja, a senhora anota, e aí encomenda. Pode ser, muito obrigado. 0800 Jurassic Park. Eu não sabia onde pôr a cara, a mulher não sabia onde pôr a cara. Quer dizer, ou você evolui, ou assine 0800 Jurassic Park. Lá tem treinamento para professores obsoletos também. Uhum. Então, tem que entender, gente. Pós-pandemia, esse mês de agosto é crucial. Uhum. Os alunos não querem voltar à escola, os pais não querem. O aluno já adulto quer. Então, eu defino assim em 2 passos. Primeiro, aluno de universidade que tem aulas online muito bem estruturadas, dela ou adquirida fora, parceirizada. O aluno do ensino médio que está se preparando para a universidade, tem 2 tipos de ensino médio, né? O ensino acadêmico, que ele chega no 3º ano, dá um certificado, não tem diploma nenhum, não vale nada. Só vale para entrar na faculdade. Ele aprendeu o básico. E o ensino técnico, né? Tipo Senai, Senac, escolas industriais, FATEC e tal. Aí o cara sai com um diploma. Não é certificado, é diploma. Normalmente essa pessoa vai para a área que ele fez o técnico. Mas muitos, 18, 19, vão trabalhar 2, 3 anos, vão casar, aí eles voltam para fazer uma faculdade. Isso é uma realidade. Então, o Enem vai mudar, com a nova lei, né? Vai mudar. Você não pode fazer o Enem igual a todo mundo. Pode fazer matemática e português, que está na Base Nacional Curricular Comum. E os demais? Vai ter que ter a plano B da área que você optou. Mas, se você fez o ensino técnico, você tem um diploma, você pode ir para o mercado, pode trabalhar e tal. Volta para a faculdade no ano que vem, ou faz junto, mas assim. Agora, quem fez só o colegial, só o 2º grau, usando nomes antigos, ou o ensino médio tradicional, recebe um certificado, não é diploma. Eu vou fazer o quê com isso aí? Então, tem que pensar. O ensino técnico vai crescer muito, e do técnico ao tecnólogo, 2 anos, também é curso superior ao tecnólogo, muito mais rápido. Sim. Você pode fazer mestrado e doutorado, tá claro? Por quê? Porque ele tem um mínimo, né? 1.600 horas. Se você fizer 1.800 no tecnólogo, aí nos Estados Unidos, o bachelor precisa ter um mínimo de 1.800 horas. Quer dizer, seja um brasileiro inteligente. Né? Então, o que acontece? Está mudando tudo isso aí. A mudança é uma mudança radical. Os currículos têm que ser inovadores.
né? Eu fui o relator agora das diretrizes curriculares novas dos cursos de administração. Me auxiliei com sindicatos, com os conselhos regionais, federal, com a associação Angrade, e fizemos um trabalho muito bom profissional. Aprovamos agora há 2 meses. Não tem mais disciplina obrigatória. Acabou aquele conceito de currículo mínimo. Você tem o quê? Competências essenciais. Então, você tem que saber os conceitos do que significa fazer a gestão de uma instituição. Bom, quando você põe isso, aquela escola fala, eu vou pôr aqui uma história, administração, um pouquinho, administração por objetivos, por tarefa, e dá um estilo, assim, curtinho. 2 meses dá. Não precisa dar 1 ano de introdução à administração. Sim. Aí, para, economia. Então, isso tudo vai ficar em, sei lá, 2.000 horas. As demais, até chegar a 4, você vai ter que inovar. A Amazônia não é igual à região sul. A região sudeste não é igual à região nordeste. Então, muitas coisas serão eletivas, optativas. E, quando você vai registrar o seu diploma, lá tem as competências. É como engenharia sempre foi. Engenharia, quando o engenheiro civil se forma, ele recebe a carteirinha do Conselho Regional de Engenharia, do CREA, escrito assim, engenheiro pleno, com exceção de aeroportos, portos, rios e canais. Pode ver todos. A menos que na instituição, além de concreto 1, 2, 3, tenha 2 semestres de porto, de aeroportos. E hidráulica e outras, se não tiver portos, rios e canais na faculdade, o CREA não dá o registro, é exceção. Qual é o problema? Então, há milhares, milhões de engenheiros civis não tem. Por quê? Eu não quero fazer aeroporto, isso é internacional. Então, você sai numa boa também. Isso poderá ocorrer com os futuros novos diplomas. Poderá ocorrer. Veja a medicina hoje. Sem telemedicina, imagine. Nós convidamos o grupo do Einstein em maio para falar no conselho, e o presidente do Einstein falou o seguinte, todos os meus alunos do Einstein, na medicina, eles fazem aula invertida. Então, 15 dias antes recebe em casa a disciplina, o livro, o texto, ele vai estudando. Quando ele vem na faculdade, ele vem apenas para tirar dúvida. Esse é o sistema de Harvard, né? Estudo de case, etc. Isso aí é presencial ou online? Online? 100% online. Ah, mas eu fui na faculdade. Sim, foi para tirar dúvida. Podia ser na esquina ali também. Eu fico naquele barzinho ali e tiro dúvida. Então, veja, é um sucesso. E o Einstein faz o que hoje? Ele faz telemedicina, faz telecirurgia daqui em Mossoró. Né? Eu cheguei a ver. Ele faz lá, brinca lá com os brinquedinhos dele lá, papá. Quem abre lá? Ele. Porque só o anestesista local está presente. E é lógico que ele está treinando alguém para fazer a cirurgia depois. Olha, você falando isso, eu fiz uma cirurgia no Einstein, de coluna, há 3 anos atrás. Aí. Com um especialista de coluna, e foi impressionante que, assim, na minha cirurgia, ele estava transmitindo para 2 alunos fora do país. E eu falei, como é que a gente pode não acreditar que a tecnologia pode auxiliar? Eu acho que a gente vivenciou nesses últimos anos, eu falo assim, talvez a pandemia veio para tentar romper uma barreira, que era justamente assim, se discutiu muito entre EAD, né, o termo que a gente estava falando, educação à distância e presencial. A discussão não tem que ser a metodologia que eu vou aplicar, é ensino. Se é ensino, é assim, acho que cada vez mais o aluno vai decidir, a sociedade mudou, né? Então, a discussão está onde? Entre a discussão, sabe onde está? Né? Não, a discussão é corporativa, é sindical. O próprio Conselho Federal de Medicina tem uma série de restrições. Aí o presidente mandou um decreto, metade já falou, não, a telemedicina é boa, é real, é só isso. Bom, veja bem, direito. Algumas aulas práticas de laboratório precisa do aluno? Precisa, não tem problema nenhum. Precisa significa que pode ter online também, né? Eu projeto o aluno aqui, o projeto o cadáver lá. Eu andei visitando umas faculdades aqui na região de Campinas e vi uma mesa de anatomia, um cadáver lá dentro. Falei, nossa, é uma mesa alemã. Falou, não, isso aqui é tudo tridimensional. Aí você puxa o osso, você puxa o coração, tudo em 3 dimensões. Não tem cadáver mais na escola. Isso é um grande... Quando você levanta a pele, a epiderme, todas as camadas você vê ali. Quer aumentar? Quer aumentar? Aumenta. Quer diminuir? Coisa que você não faz numa sala de anatomia com peças humanas hoje. Né? Então, as coisas estão melhorando. Agora, tem que aceitar. Quem não aceita? Normalmente o sindicato D, o Conselho Federal D. Porém, existem as associações, né? Associação Médica Brasileira, aceitável plenamente.
Associação de Ensino e Graduação, aceitar. Porque a corporação tende a segurar para manter emprego. Emprego não é ocupação. Então, tem o que é profissão? É aquilo que o meu diploma dá. O que é ocupação? É aquilo que eu consigo fazer no mercado de trabalho. A Faria Lima, em São Paulo, para quem não sabe, a Faria Lima, em São Paulo, é o centro vital da economia financeira do Brasil. Ok? A maioria não tem diploma registrado no Brasil, Harvard, Stanford, etc. Eles fazem o MBA lá, nem começam a trabalhar em banco, vão embora. 55% dos financistas da Faria Lima são engenheiros, não são economistas nem administradores. Por quê? Eu fui professor e diretor de escola de engenharia. Os cursos de engenharia, eles dão muita matemática, física. Não é conteúdo. Eles ensinam é raciocínio lógico-dedutivo. Coisa que não curso de economia, não curso de administração. Então, tem que ter o seguinte, essas pessoas são melhor preparadas em competências. Aí vai na Faria Lima, vira diretor de banco, de financeira, etc, etc, etc. Quer dizer, agora você pega um coitado que só aprendeu o conteúdo, me formei numa boa, numa escola noturna, longe, mas eu queria dar aula. Tá bom, que aula você vai dar? Bom, primeira pergunta. Vai fazer concurso? Tem gente hoje, né? Eu tive um amigo meu, que era meu vice-diretor da escola de engenharia, um alemão bruto, né? Então chegou um pessoal da Unicamp. Ô, mestre, que saudade, nós somos colega de turma, né? O senhor não tem umas aulinhas para me dar aí? Falou, professor, a amizade é a mesma, mas aulinha aqui não tem. Então, nós temos que ser profissionais na ensino, profissionais na educação, ter uma preparação melhor. Enfim, tudo tende a mudar. Eu vi mais algumas perguntas de você aí. Sim. Eu vou responder mais ou menos aí, dizendo o seguinte. Eu fui invitado, eu estou começando a falar inglês. Eu fui convidado esses dias para fazer um live, um grupo de faculdades do interior de Minas. Faculdades que tinham 3.000 alunos, 4, hoje tem 300, 250. Quebrou. Qual seria a minha solução? Olha, gente, eu fiz isso, mas eram todas do grupo, né? Vocês podiam fazer um consórcio de faculdades. Se associem todos. Ou criem uma supramantenedora, preferência com fins lucrativos, porque a maioria que é comunitária, sem fins, não consegue financiamento, não tem estrutura, enfim. Coisa do século passado, retrasado, não é de agora. Então, o que acontece? Nesse consórcio de faculdades, você continua dono. Só que você tem o quê? Serviços compartilhados. Então, compra é junto. Preparação de material é junto. Aquele centro universitário que tem AD muito bom, compra junto. Entendeu? Você pode começar a fazer um trabalho consorciado, cujo custo diminui e você vai aumentar o número de alunos. Modernizou, aula online, blá, 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 etc. A reação deles no segundo seminário, mais da metade não aceitou. Não, eu prefiro ficar com a minha faculdade como está, o meu avô não deixa. Eu falei, o seu avô é o quê? É o diretor. Centro de propriedade, né? É, propriedade é meu, ninguém tasca eu vi primeiro. Então, gente, pode abrir o cemitério, deixa aberto, para não ter trabalho. Mas que vai, vai. Essa é a vida. Então, quando eu falo assim que eu inovei uma série de coisas na minha vida, é porque eu vi antes e corri antes. Não adianta ver antes e correr depois. Quer dizer, quando você vê o empreendedor, é aquela pessoa que vê o amanhã, hoje, e já projeta. Né? Então, você olha assim, bom, eu projetei uma faculdade para daqui 5 anos, ter um grande número de alunos, currículo unificado, programa de livro-texto, treinamento de professores num hotel. Né? Ah, mas aquele senhor não quer, ele quer dar aulinha no vizinho. Aqui não. Então, eu treinava 30 coordenadores para serem diretores, treinava diretor para ser melhor diretor, que tinha gente atrás. Né? Então, foi um sucesso. Índice de satisfação discente, o ISD. 97%, 98%. Isso foi minha vida toda. Então, de mercenário, vendedor de diploma, e atendimento na base da pirâmide. Eu virei professor honoris causa, doutor honoris causa, homenagens aí não sei quantas cidades de cidadão emérito, quer dizer, reconheceram depois de 10 anos. Aqui eu apanhei no começo, apanhei. Mas é o custo do empreendedor, é o custo da inovação. Né? Se nós ficássemos tirando fotografia com a Kodak, mandando revelar filme, viu? Você ia tirar filme do seu neto com 18 anos, né? Sim. Então, e eu achei super interessante que agora você falou da Kodak, o que é inovação, né? Saiu uma reportagem a semana passada da Kodak,
que ela está se reinventando e entrando no mercado, não quero estar enganado, mas no mercado não de medicina, farmacêutico, porque ela tem tecnologia para inovar. Então, o que tá, né, eu falei assim, não correu no momento que precisava, Estou procurando uma coisinha, pode falar. Sim, com vontade, professor. Não tô achando. Eu não estou achando. Chegou um rapaz aqui um dia, foi meu aluno em Itatiba. Falou, professor, como é que vai? Eu tenho uma startup. O senhor não quer investir? Depende, né? Qual é? Aí ele mostrou um negocinho de plástico assim, que ele enfia dentro uma cigarra. O maço de cigarro. Ele tem uma célula fotovoltaica, alguma coisa, some 28% da nicotina do cigarro. Some. Opa, o meu cigarro já não faz tão mal, faz só 2/3 mal. Falei, não, mas eu estou evoluindo para 50%. O senhor quer comprar? Eu já patenteei, eu tenho um atestado aqui do IPT, que ele funciona, da USP e tal. Falei, olha, eu não mexo com o negócio. Mexo, não quero, estou com outras coisas e tal. Falei, mas por que você está fazendo isso? A hora que funcionar, eu vou vender para a Philip Morris. Né? Para ela vender o cigarro dela sem nicotina. Esse moleque vai ficar milionário. Apareceu um outro dia, o ano passado, um rapaz com uma impressora 3D, desse tamanho assim. Eu preciso de sócio e tal. Meu filho, o que você precisa? Ele é formado no ITA, engenheiro em São José dos Campos, São Caetano hoje. Ele conseguiu a patente de uma empresa inglesa para a América do Sul de transformar a impressora, olha minha mão, Sim. Desse tamanho assim, para fazer dente para dentista no próprio consultório. Acabou o protético. O protético morreu, não tem mais profissão. Não aquele negócio de torno, fazer o dente. Acabou. Aí você põe ali a impressora, tira a foto, faz o dente, tá, pode pôr. Quer dizer, os 10 mil consultórios de dentista no Brasil, já vai fazer o dente lá. O que eu faço com o protético, gente? Com a sensorista? O que eu faço com esse pessoal? O guarda noturno que não conhece drone. Fazer o que com ele? Com drone ele visita a área toda, ele vê luz infravermelha, etc. Ontem saiu aqui em Campinas a primeira experiência de entrega de delivery por drone. A cidade de Campinas é que vai fazer a experiência. Então o drone leva comida assim. Embaixo tinha 200 motoqueiros no drone. Quer dizer, vai ter um tiroteio já. Então o que aconteceu? A Uber Eats, que está trabalhando isso, ela vai arrumar alguns pontos de Campinas. Não leva na sua casa, mas leva próximo. Sim. Esses pontos, ela tem um tipo de um L ponto, né? A comida vai ali, aí o motoqueiro pega e leva na outra quadra. Mas o motoqueiro ganha 9,70 hoje, vai ganhar 2,70, né? Sim. Então é uma evolução. A evolução, vão ter que fazer outra coisa. Então, a impressora 3D será um sucesso fenomenal. Você compra a carga da caneta Bic, o corpo não precisa, você faz em casa. Faz em casa. Pensa um pouquinho na mudança, né? E, então, a inovação, ela dá alguns passos gigantes, em teoria, e não dá para aplicar, porque a questão social do Brasil, empregatícia, é muito difícil, ainda mais com esse 13 milhões de desempregados, dá força de trabalho, hein? Sim. Da força de trabalho, 13 milhões, é uma crise, é uma coisa muito feia. Então, quando você fala em inovação, você tem que entender que ela ou se aplica ou não se aplica, mas ela existe. Ela foi criada. Foi desenvolvida. Essa meninada que faz startup aí é assustador. Pois bem, eu sou membro fundador do instituto, que chama-se Instituto Êxito. Vocês deviam se afiliar. Nós pegamos 34 empresários, 34. Fundamos o instituto e doamos um X cada um e fizemos um caixa desse tamanho. Toda quinta-feira tem seminário. Entra um dia desse no Instituto Êxito, Sim. de empreendedorismo, gratuito. E começamos a tentar investir em startup. Aí, na aula inaugural, fui lá, falei, blá, blá, blá. Aí tinha um garoto lá de 20 anos, hoje meu amigo, falou, professor, eu queria que você assistisse uma aula minha. Falei, você dá aula? Não, eu não dou. Eu só fiz o colegial. Mas ainda vou fazer pedagogia um dia. Eu falei, legal, online. Aí aparece um filme dele dando uma aula no Anhembi Morumbi, no complexo. 500, 600 alunos assim, na aula dele. Ele estava ensinando como montar uma empresa em 2 horas, com processo tal. Foi financiado por doação da TOTUS. TOTUS, como, né? TOTUS, Software Technology. Aí acabou a aula.
Ele ensinou, todo mundo aprendeu, sabe? Foi bem, gostaram? Todo mundo fazia ola. Aí ele levou para mim e disse, professor Carbonari, alguém já fez ola na sua aula? Tive que sentar, né? Tive que sentar. Então, esse é o professor apresentador showman. Sim. É lógico que depois disso, ele tem gravado. Então, quantos milhares de jovens estão entendendo que dá para chegar ao foco? Aula mais curta, eficaz. Aprendeu? Mais ou menos. Volta. Aprendeu? Sim. Sim, quanto? 50%. Volta também. Não, eu aprendi 80%. Bom, pode ir para frente. Então, esse tipo de processo, o processo de ensino, aprendizagem significativa, é fundamental. E isso me lembra lá atrás, né? Quando eu estudei o Ausubel, né? A aprendizagem significativa é aquela que você compreende e aprende e sabe aplicar. Mas para aprender e compreender, você tem que ter o pré-requisito, os subsunsores que ele falava, né? Não adianta eu falar em fração se eu não sei o que é numerador e o que é denominador. Né? Eu não sei, eu vou resolver uma equação, eu não conheço o número e o alfabeto. Quer dizer, a pré-linguagem, né, é que faz o fundamento da aprendizagem significativa. Então, depois que você tem o pré e você aprende novos conceitos, o seu cérebro é uma máquina reprodutiva exponencial. Então, aí você faz, aí aprendi, aí eu sei bem. Então, a aprendizagem significativa significa, ela é eficaz. Agora, precisa treinar o Brasil, né? Precisa treinar o Brasil. A dúvida que eu tenho, e vou deixar você fazer perguntas se quiser. Quando da aplicação da Base Nacional Curricular Comum, o Estado de São Paulo já criou o currículo novo do ensino médio, com competência e tal. Faltam só 22 estados. Como é que eu vou retreinar 1 milhão de professores acostumados a dar aula e fomentar a aprendizagem? Eu tenho que treinar isso para fazer isso. Mas tem a Universidade Aberta do Brasil, tem o problema. Há dúvidas por causa da quantidade. Precisa de recurso financeiro. Mas eu não tenho banda larga. Não dá para dar uma aula online sem banda larga. Hoje, 40% do Brasil, 30% não tem banda larga. Então, ou se faz investimento nessa infraestrutura, ou nós vamos ficar para trás. Tá? Hoje eu assisto uma aula de Harvard, você assiste uma aula de Harvard, o Stanford, né, que eu sou mais ligado. A Stanford, aqui no computador. Pago nada. Tem mais de 1000 cursos lá. Você acha que esse alguém da região tal do Brasil, que tem banda larga, vai algum dia ouvir o que eu ouvi? Não. Que nós podemos ouvir? Então, as autoridades educacionais têm que se preocupar com tecnologia, com infraestrutura. Não tem que se preocupar com a pedagogia, com a metodologia. Isso nós sabemos fazer. O brasileiro, o educador, sabe fazer demais. Mas e a tecnologia? Qual é o alcance? Não tem dinheiro. Então não vai. É uma situação difícil, viu? É de difícil solução. No orçamento do próximo ano, o senhor presidente disse que vai cortar 4 bilhões. Então, isso é um problema sério. Tem solução? Claro que tem. Pedagogicamente, nós temos solução para tudo. Quando eu era menino, a minha irmã fez o ingresso no magistério, tinha concurso de ingresso, e ela foi ingressou numa fazenda, perto lá da minha cidade. E meu pai comprou uma charrete com um cavalo e ia levar minha irmã. Eu ia junto, pequenininho, né? Eu entrava na sala de aula e tinha assim, 5 alunos do primeiro ano, 4 do segundo, 3 do terceiro, 2 do quarto. Falei, você dá aula para série diferente? Ele falou, sempre foi assim no Brasil. Que está começando a voltar. Não há recurso para dar séries separadas para menos de 50 alunos. 40, 70, o número. Vai já começar a juntar, porque vai faltar professor. Sim. Professor graduado na área, hoje no Brasil, faltam 40%. Então, você vê lá, o farmacêutico da cidade dando aula de química e biologia, o médico dando biologia, o estudante de medicina ou de engenharia, porque não tem professor. A carreira não atrai? Mas atrai relativamente. Me lembro também uma vez aqui em Valinhos, com o meu sócio, o professor Poli, fez uma pesquisa. Por que vocês vieram fazer o curso de letras aqui? E foi lá, bastante aluno. A maioria, assim, vou dar um exemplo, né? Eu trabalho como frentista num posto de gasolina. Que legal, moço, muito bem, parabéns, um trabalho digno, né? Mas eu ganho R$300 por mês. Puxa, pouco, né? Isso é 10 anos atrás. Mas se você fizer letras, você vai virar professor. Claro, eu vou ganhar 1.200. Eu ganho 300, vou ganhar 1.200. Vai multiplicar por 4. Quer dizer, letras é um fator de ascensão social. Sim. Como é pedagogia hoje. Como é o discurso aí, né? Agora, o cara quer sair, não, eu quero ganhar 10 mil por mês. Não, calma, vamos devagar.
Mas você ganhava R$ 800, vai ganhar 1.600, tá bom, hein? Para começar, tá muito bom. Essa é a consciência que os nossos alunos têm que ter. Primeiro, inclusão social. Eu tenho que fazer ele entrar. Segundo, ascensão social. Eu tenho que dar meios, competências, não basta o diploma. Então, ele tem que saber fazer. Aí ele tem emprego ou ocupação. Né? Então, isso é algo fantástico. Eu citei o caso da medicina porque não tem mais sentido você fazer consulta com um médico que não conhece, que não sabe fazer, que não é competente. Entendeu? Então, tudo isso a telemedicina vai cobrir. Eu já vi aula em Portugal com holografias, já viu? O professor está no palco, ele chama o doutor fulano de tal de Harvard. O doutor vem aqui. Começam a perguntar, conversar. Ele tem um vidro, transforma e joga com o vidro. Há uns 5 anos atrás, eu estava saindo do aeroporto de Miami para vir para cá, e entrei na aula do Brasil, né? Eu vi uma moça. Oi, boa noite, bem-vindo, hein? Tudo bem, boa viagem ao Brasil. Uma moça bonita, morena. Eu falei, oi, tudo bem? Como é que você vai? Minha mulher começou a dar risada. Era um vidro. Minha mulher falou, cadê a mulher? Não tem aqui. Quer dizer, projetou uma moça bonita falando comigo. Sim. Ainda é projeção, não é holografia. Então, você imagina uma aula com um grande professor, na sua aula você fala, dá licença, eu vou convidar agora o professor tal aqui da Universidade de Lisboa, clica, ele vem na aula. Como vamos, querido? Tudo bem? Tudo legal? Ó, aí tá. E agora, hein? Como incorporar inovações? É tempo. Elas existem, são testadas, está por aí. Como viabilizar? É banda larga, é treinamento de professores, é treinamento de pais. Agora, aula online, virtual, conectada, para aluno da primeira infância, é muito difícil. Sim. Então, talvez volte aquela ideia daquela professorinha que eu te falei. Eu vejo isso no meu condomínio, né? Assim de avós lá, tem muito avô lá. Tem uma professora andando na rua com 5 crianças. Eu falei, o que você quer fazer? Estou dando aula para elas. Como? Aula particular. Esse aqui estou fazendo alfabetização, esse aqui estou ensinando a escrever, aquele ali estou escrever, fazer conta. Começou a moça, ganha 1.000 de cada avô, de cada pai. Ela xinga 7, 8 alunos, ela ganha 7.000 por mês. Uma pedagoga não ganha isso na escola estável. Então, está voltando ao conceito de aula particular, de restrito por causa da pandemia, e a hora que você tiver bom, faz um exame de proficiência naquela escola, que a lei permite. Eu vou lá na escola Dom não sei o quê do primeiro grau, faço um teste, boa, você está alfabetizado, sabe ler, sabe escrever, você vai entrar no 4º ano ali. Pronto, a pandemia já passou. Então, cuidar da primeira infância, que é o ensino fundamental, o infantil, é difícil. O fundamental, até uma parte, pode ser feito assim, como eu disse. Agora, quando começa a disciplina avulsa, cria um problema. Você não tem uma normalista, um normalista, que conheça matemática, física, química, biologia, não conhece. Então, e aí eu vou falar aquilo que você me pediu no começo. Está aqui escrito. Como é que vai ser o futuro? Sim, o que esperar. A minha filha comprou, você conhece a Juliana aí, né? Sim. A minha filha comprou um laboratório, um estúdio de gravação, televisão, som, luz, teleprompter, $399 da China. Então, eu sou um bom professor de matemática, eu vou na minha sala, eu gravo a minha aula, frações, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, blá, 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 e põe no jornal. Atenção! Vendo a aula pronta com direito à tutoria. Então, algumas escolas têm soluções maravilhosas. Acredito que é escola privada. E as outras? Ou faz convênio, né? Ou arruma professores que virem tutores daquela. Eu vou à aula 9 horas da manhã na escola tal de periferia, assim. Atenção, não está aqui no telão. Eu tenho uma televisão só, é um telão. Ou uma TV e vários telões. Aqui está a aula com o professor Antônio Carbonari, que vai nos ensinar hoje sobre frações. Eu entro na aula. Recebo o meu X em casa. Então, o professor autônomo está começando a nascer. Está. Esse dia daí, depois do Natal passado, eu fui num sítio. Sabe aqueles restaurantes de sítio rural? Fui lá comer uma bisteca e tal. Encontrei um rapaz assim, meio careca, com um rabinho de cavalo. Falei, ô Luiz, ele falou, ô Carbonari, como é que tá? Quantos anos e tal? Ele foi professor efetivo do Estado quando eu fui temporário. Mas foi meu colega. Área de ciências e eu matemática. Falei, o que você faz hoje? Já me aposentei faz uns 5 anos. Estou morando em Campinas. Legal, Luiz. O que você faz? Eu hoje sou produtor de conteúdos. Falei, como assim? Conteúdo. Eu fico em casa. Aquele cursinho X famoso, né, sem identificar, me encomenda a parte de biologia. Eu faço a apostila aqui, testo, gravo, dou o roteiro e eles gravam lá. Que é um produtor de conteúdo, ele ganha 10 vezes mais do que ganhava como professor do Estado efetivo.
Hoje tem produtor de conteúdo na área de educação, matemática, física, química, tem tudo. Então, esse grupo de pessoas... Professor, aqui em Londrina, onde eu tô, que tem uma comunidade acadêmica, né, muito grande, há pouco tempo atrás, acho que há menos de um ano, surgiu uma cooperativa de docentes para produção de conteúdo. Os professores criaram uma cooperativa para a produção de conteúdo. Então, a gente vê... Não, isso é fantástico, isso é legal. O que não é legal é fazer cooperativa de professor para dar aula em várias faculdades. Aí é burla. Isso não vale. Não, mas agora, uma cooperativa de produtores de conteúdo. Olha que maravilha! As instituições têm de contato. Então, de parabéns. Então, de parabéns. Olha, precisa de conteúdo para a área de finanças. E eles fazem. Os profissionais estão ali na cooperativa, então tem o estúdio, tudo em parceria, tudo vamos dizer assim, na nova economia, né, colaborativa, de cooperação, e todo mundo conseguindo, né, assim, se colocar no mercado também, né, no momento em que a educação está delicada, em que muitas instituições tiveram, sim, né, que reduzir o seu quadro de colaboradores. E eu, quando conversando, né, com o colega que idealizou isso, eu falei que ideia fantástica, achei muito bacana. Claro. Olha, eu tive lendo aí, uns dias atrás, aí, aquele livro do Hariri, o israelense. Você chegou a ler 21 questões para o século XXI. Chocante. Já ficou uma dica, então, aqui, para quem vai assistir. Hariri, 25 lições para o século XXI. E eu tenho ele, inclusive, gratuito, online, vou passar para você, tá bom? Perfeito. O que acontece? Numa das 21 questões, vem lá a questão do aprendizado biológico e o aprendizado tecnológico. Então, ele acha que até 2030, que não está longe, aí vem a Universidade da Singularidade, né? 20 a 30% das pessoas terão ocupações. Os outros, 3 pontinhos. Aí ele fala assim, inúteis. Não falou que era subempregado. Inúteis, não precisa. Ah, mas eu queria varrer a rua. Não precisa, vai o cara com aspirador lá. Vou entregar comida. Não, você é sensorista, não precisa, aperta o botão. Entendeu? Então, é um choque de cultura? É um choque de cultura. Mas precisa ler. Precisa ser TV. Quer dizer, meus filhos, meus netos, vão olhar para mim como modelo ou para aquele ali, aquele moleque que está criando? Com certeza. Entendeu? A aula minha, eles batiam palma. A aula do rapaz, lá eles fazem rola. Então, tem que começar a mexer um pouquinho, né? Mas eu acho que esse tipo de live que nós estamos fazendo, eu sempre autorizo. Eu pode espalhar à vontade, direitos autorais universais. Por quê? Eu participei, lá alguns anos atrás, acho que foi 2010, 11, eu fui convidado para Stanford para falar sobre o case em Anguera. E tinha lá 400 reitores, investidores, aí falei. Depois, no ano seguinte, eu fui convidado de novo. Mas na primeira, eu encontrei um rapaz, assim, moreninho, ele falou, professor Carbonari, né? O inglês meio ruinzinho. O senhor podia tomar um café comigo? Eu falei, claro, vamos tomar um café. Senta aí e tal, te apresentou. Eu estou fazendo um monte de aulas particulares para os meus sobrinhos de matemática. O senhor é matemático, eu também sou. E meu sobrinho gostou disso, foi tudo vídeo, né? Eu queria melhorar aqui, ali, mas eu queria entrar em escala. Como é que o senhor entrou em escala na Anguera? Bom, escala, primeiro tem que ter identidade. Segundo, uniformidade. Terceiro, mais do mesmo. Acabou o café, eu falo, olha, muito feliz. Muito prazer. Salman Khan, da Khan Academy. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Hoje ele tem 200 milhões de alunos no mundo. São o quê? Pílulas, conceitos, aprendizado, competência. Não há uma ordem. Quem dá ordem é a sua cabeça. São os seus subsunsores, né? Eu estou aqui, agora está na hora do próximo passo. E culmina com o quê? O ano passado, ofereceram acho que 1.000, 2.000 vagas lá no Vale do Silício, do lado de São Francisco. A Google, a Apple, e tinha mais uma, não sei se foi o Facebook. Precisamos de profissionais que tenham as seguintes competências. Saibam, blá, 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 aquela fila. Ninguém pediu diploma. Ninguém. Eu quero um garoto que saiba fazer programação assim, inteligência artificial. Interessa ser formado em letra, pedagogia, eu nasceu. Sem fazer. Bom, então, de 2018 para cá, se inaugurou a época de competência. Eu sou formado em pedagogia, mas eu ensino muito bem matemática. Olha que belo professor. Tenho um recurso metodológico e sei fazer aquilo. Então, a educação está tendo uma mudança
que não adianta resistir. Senhores sindicalistas, me desculpe, volte para a aula. Associações outras, pense no futuro do seu profissional como alguém 5 anos na frente. Se você não conseguir, feche. Essa sua associação não vai para nada. Você não está protegendo ninguém. Eu vou lhe dar uma dica também. Como é que me chocou fazer uma instituição para a base da pirâmide? Eu estava aí numa época lá para trás, aí, indo para os Estados Unidos, e uma chuva grande, eu tinha que ir a Dallas, mas eu fui pela United, ela foi até Chicago para depois voltar. E lá estava sendo lançado no aeroporto um livro, chamava-se Reengenharia, do Champ. Eu fui lá, tinha 2 horas, lá peguei o livro dele. De Chicago a Dallas, eu fui riscando. Como fazer reengenharia na minha instituição de ensino superior? Fiquei chocado. Aí comprei lá o livro, acho que foi 94, do Prahalad, de Harvard, que dizia assim, a riqueza na base da pirâmide. Opa, vamos ler. Sim. E uma coisa que me chocou foi como vender pasta de dente na Índia. Porque você vendia por $1 uma pasta desse tamanho. O indiano não tem dinheiro, eu não comprava. Eu não sei se foi a Colgate, uma delas, contrataram o Prahalad. Falaram, como é que eu vendo pasta de dente lá? Faz o seguinte, diminua a pasta de dente, cobre menos, que você vai vender mais. Por causa disso, muito bem. Então, a empresa dentifrícia pegou de, sei lá, um volume X e trouxe para 1/3 de X. Esse tamanho assim. E o $1 valia 50 cents. Peraí. Ele reduziu 2/3 no volume e dividiu 50% no preço. Ganhou fortunas na base da pirâmide. Quer dizer, diminuiu a quantidade, diminuiu o preço, mas não na mesma proporção. Por que quando você compra 1 litro de óleo no supermercado, está lá 900 ml, hein? E não está 1.000? Tem gente ganhando aí. O preço que era de um virou 0,9. Ou agora as garrafas de vinho, é 750 ml. Você fala que é litro, mentira, é 750 ml. Mas, em relação ao tempo, você está pagando o valor do litro. Então, tudo isso aí é trabalhar na base da pirâmide, na quantidade. E isso precisa de escala. A partir disso, os professores que estão nos ouvindo, não fiquem bravos comigo. Eu já passei da fase de ficar ressentido. Eu não fico com ninguém. Eu sei o que eu faço, tenho consciência. Então, pensa um pouquinho mais à frente. Não resista a segurar um processo que morre nesses 5 anos. Update yourself. Quer dizer, estuda mais, pega mais. Eu não quero pensar, 5 anos tudo bem, eu não quero pensar em 10. Porque 10, a fusão do homem com a máquina, a singularidade, que hoje já tem, né? Você compra um olho, compra um ouvido, compra um fígado, quer trocar o coração? É ali na esquina. Em 2030, a Universidade da Singularidade chegou, onde o homem se funde com a máquina. E aí vem o trauma, né? A minha inteligência biológica calcula 1 bilhão de bits por segundo. A inteligência tecnológica, 1 trilhão. Basta pôr aqui no óculos, pôr um chipzinho aqui. Ih, que professor será esse no futuro? Isso tudo está escrito nas coisas que eu ando lendo aí e é aberto ao público. Então, quando chegar a singularidade, muda o mundo. Muda a base da pirâmide, o acesso que o milionário tem, o pobre da favela também terá. Agora precisa dar o quê? Infraestrutura. Banda larga, sinais melhores de TV e tal. E eu vou encerrar a minha fala, eu quero que você continue depois como você quiser. Eu presidi há uns 5, 6 anos atrás um colóquio aqui no Nordeste, numa universidade, com o professor José Cordeiro. Grave esse nome. José Cordeiro, de Harvard. Ele é venezuelano, mas a mulher é brasileira. Então ele fala muito bem português e tal, acabei conhecendo em outras coisas. E fui presidir o seminário de inovação. Aí apresentei o Cordeiro e tal. Numa certa hora, ele é autor do livro que está vendendo no Quinialo, chama-se A Morte da Morte. Já leu isso? Não, A Morte, A Morte da Morte. Vai na Amazon lá que você acha. José Cordeiro. Ele prevê que 2030 para frente, com a singularidade, só morre quem quer. Ou quem não puder. Então, a peça que você quiser do organismo tem para vender. Você compra. O médico instala, vai embora. Então, a longevidade vai passar dos 100, 120, 130, vai ter que procurar o que fazer. E ele é de um grupo famoso da singularidade. Aí acabou tudo, todo mundo deu risada, ficaram chocados, né? Com as coisas que ele falou, o que já tem, o que não tem. Olhou para mim, né? Eu não tenho intimidade com ele. Foi ele. Falou, o Carbonari está meio bravo comigo aí no palco, hein? Ô, Carbonari, que isso, rapaz? Falei, o que é, Cordeiro? Você está encucado comigo por quê? Não fala. Eu vou falar.
Ele levantou o cabelo dele e tinha 3 pontos, um aqui, um aqui, um aqui. Sabe aqueles headphone? Mas tinha 3 pontos. Tá bom, você quer saber o que eu estou fazendo? Eu vou falar. Eu estou passando minha palestra para minha esposa que está em Nova York. Por telepatia. Ah, você ficou louco. Eu sou um daqueles 5.000 que trabalha para a Google para desenvolver a inteligência artificial via telepatia. Você acha que o 5G acaba com fio elétrico? Você imagine quando vier a telepatia. É preparar o emissor e preparar o receptor. Aí a parapsicologia vai explodir. Mas ele é do grupo, ele falou. Eu fiquei chocado, né? Porque os caras estão há 5, 10 anos antes estudando a telepatia como meio de comunicação. E tem gente que fala, imagina, você não existe, você bebeu, tá pinheiro aí, né? Então, precisa cuidar que o futuro, ele vem. O futuro vem, ele não é mais incerto, ele é certo. É só você se preparar, ler um pouco mais, leia os livros melhores da área, né? Há sonhadores que fazem ficção científica e depois de 5 anos vira ciência. Hein? A ficção científica em 5, 6 anos vira ciência. E pedagogicamente nós temos muito que aprender. Como é que o aluno aprende? Como é que eu faço o aluno aprender? Não é como eu ensino, é como eu faço ele aprender. É minha função. Professor não é dador de aula, ministrador, acabou. Ele é um fomentador, é um incentivador. E isso nós estamos voltando lá para Aristóteles e outros primos dele lá, né? Sim. Esse tipo de aula é o que eu consigo tirar dele, não é o que eu consigo passar para ele. Então, eu acho que falei demais já, você deve estar cansada. Não, olha, eu estava assim, eu acho que assim, são tantos assuntos, eu falo assim, se dependesse de mim, porque eu imagino que as pessoas que, né, que vão assistir toda essa fala, a cabeça fica fervilhando de questão. Não, mas eu acho que a função é essa, viu, Luciana? Afinal, tem que ser essa. Fica fervilhando de... Tem que incentivar, tem que cutucar. Mas tem muita coisa vindo por aí. O pessoal se especializa, estuda mais, né? O que mais me chama a atenção, aí falando de você específico, Carbonari, é assim, tá nessa, vamos dizer assim, na área da educação há tantos anos, inovando, empreendendo, agora, recentemente, né, com a Universidade Americana, e ter essa visão tão à frente, tão no futuro, tão, sabe assim, com esse conhecimento, assim, sabe, de estar antenado a tudo que está acontecendo, como se não deixasse parar, e sempre, é aquilo que você falou, acho que no começo, sabe, que assim, eu não consigo ver um passo à frente, eu consigo ver o Carbonari assim, sem passo. Um passo à frente é muito pouco, porque assim, você viu como que a gente sai, né, eu falo assim, nossa, só desse, assim, para mim é pouco tempo, né? Eu acho que é pouco tempo, a gente poderia ter né, assim, muito mais tempo para ficar falando. Mas eu acho que sai tantos questionamentos, sai tantas, sabe assim, insights para a gente pensar, para a gente procurar, para a gente pesquisar, para a gente debater, porque esse é o cenário, né? Esse é o cenário da educação nesse momento, né? Pensar em futuro, não tem como pensar um futuro tão longe, sem olhar o presente, o que está acontecendo agora, né? Então, assim, eu acho que você respondeu brilhantemente as coisas que a gente já tinha, né, pré-conversado, de uma forma que eu acho que deixou aí uma contribuição imensa para todos, né, os participantes do evento, e, claro, para as pessoas, né, que são apaixonadas por transformar, eu acho que assim, né, transformar o outro, transformar a sociedade, ou querer transformar a sociedade por meio da educação, do aprendizado, dessa inclusão, de colocar as pessoas, né, eu acho que assim, dar oportunidade, eu acho que a sua história na educação, ela está muito relacionada a isso. Eu fiquei pensando, sabe, um pouco antes da entrevista, assim, como deve ser prazeroso olhar a história para trás e pensar assim, ó, o que tem nesse Brasil de profissionais que foram formados, que aprenderam, que, sabe, diante de uma iniciativa sua, sabe, de uma iniciativa sua com, sabe, com o apoio de né, uma gama de profissionais da educação, mas de uma ideia que surgiu de um desejo seu, né? Então, quanto deve ser prazeroso, de repente, estar num restaurante e encontrar um ex-aluno, algum professor, né, que tem uma história na instituição. Então, olha, fica o nome do evento,
do ECOE Online. Em meu nome pessoal, então, não vou nem dizer, né, a gratidão por esse bate-papo, acho que assim, isso é né, uma aula, um aprendizado, sabe, te ouvir falar, e não só falar da educação, mas eu acho que inspiração de vida, sabe, essa sua, vou utilizar um termo assim, sabe, essa gana mesmo, essa saga, esse sangue no olho, né, essa vontade de fazer, de viver, de estar ativo, de falar, e de falar com toda essa intensidade. Isso eu acho que é só propício daquelas pessoas realmente que acreditam naquilo que fazem. Né? Eu acredito sempre, viu, Zé? Eu acredito que eu sou eterno. Se eu morrer, foi um acidente de percurso. Um acidente de percurso. Tá claro. Mas eu vou dizer mais uma coisinha para você, que as coisas vão se formando na vida. Né? Eu tenho o hábito de ler um livro por semana. Sim. Li muito matemática, depois muito administração, depois muito isso, muito aquilo. Hoje leio muito singularidade. Eu vou ter que mudar a minha meta, porque o meu é um por mês. Não, eu leio muito por semana. Mudar a minha meta. E quando você chega na área de inovação, eu queria dizer aos colegas todos o seguinte: a inovação é fato, ela vem, ela virá sempre. Se ela se aplica ou não, é um estudo pessoal. Consigo alcançar, consigo uma parte, mas olhar para frente, para o futuro, é fundamental. E aonde é que eu aprendi isso? Eu aprendi com meu velho pai lá na década de 60, hein? 68, 69, época pré-universitária. E ele falava: moleque, tem duas coisas que eu aprender para você. Tá bom. Quando é que você vai sair de casa, hein? Eu? Pô, pai, tá me mandando embora? Não. A águia, quando tem os seus filhotes no ninho lá em cima, chega uma hora que ela empurra o bicho para aprender a voar. Quem não aprender a voar, cai. Eu aprendi a voar. Segunda coisa, você olha sempre para frente. Evolua, cresça. E se alguém pegar na sua camisa, você desabotoa, deixa a camisa e continua. Então eu aprendi o que é inovação por aí. Tá certo? Acredite, olha para frente, vai, desenvolve. Se a inovação se aplica ou não, eu já disse no começo, é uma questão de tempo, possibilidade, ocupações, corporações, tudo isso está envolvido aí, né? Mas a questão de olhar para frente e seguir andando é fundamental. Professor, obrigada imensamente por essa conversa. À disposição. Que vontade de continuar batendo esse papo, e eu não tenho dúvida que numa próxima oportunidade, sabe, assim, o senhor abrindo espaço, acho que essas contribuições e eu acho que esse incentivo e essa motivação, né, para quem está... Não, está ótimo, eu estou à disposição. Tá bom? Então, agradeço. Muito obrigado, um beijo para todos que ouviram aí, estão vendo, e reproduzam o que vocês quiserem.